e compreender as Escrituras. E quando eu comecei a jejuar e pedir ao Senhor amigos, eu lembro que nessa época minha prima foi para Portugal e uma amiga também. Mas o Espírito Santo falou comigo o seguinte: eu vou continuar te moldando. E às vezes, irmãos, a gente é teimoso. O ser humano, eu falo que nós somos teimosos. Eu acho que as mulheres ainda são um pouquinho mais teimosas. É verdade. Não sei, mas eu vou falar por mim, Porque o Senhor, Ele estava me revelando o quão eu era amarga, o quão eu era egoísta, o quão eu tinha uma soberba em relação ao meu marido. E quantas podridões havia dentro de mim. E Ele falou: eu quero te curar porque eu te amo. E eu tinha minhas amigas lá já nessa época, eu já tinha vindo para o Brasil, o Senhor já tinha me moldado muito, mas eu voltei e eu falei assim: não, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. E voltei à minha prática de ganhar dinheiro. Foi aí que um dia, conversando com a minha prima, eu ganhava muito dinheiro, gente. Eu pegava dinheiro. Mas ao mesmo tempo o dinheiro ia embora de uma maneira assim que eu não entendia. Ou o carro quebrava, a moto quebrava, sempre acontecia alguma coisa. E aí um dia, conversando com a minha prima, ela falou comigo assim, sabe? A palavra do Senhor diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí eu já sei. E todas essas coisas serão acrescentadas. Não são todas as coisas. Aí essas coisas é o que você tem de comer, de beber, de vestir. E eu fui e falei assim, ela falou de uma maneira diferente. E aí eu cheguei em casa e falei assim: ok, Deus, eu vou buscar o teu reino e eu quero ver essas coisas sendo acrescentadas. Eu confesso que dentro da igreja eu estava me perdendo. Eu lembro quando a igreja, em 2020, isso já era 2022, ela começou a crescer muito. Lagoinha Viseu é uma igreja abençoada. Os nossos pastores Laura e a Kathleen, eles foram enviados para Madrid, e vieram o pastor Jorge e a pastora Laura, que são bênçãos, são muito meus amigos. E eu me lembro que o pastor Laura falou assim: eu quero que você seja líder do ministério infantil, porque eu tenho chamado com crianças. Até então eu achava que meu chamado era só com crianças. Todas as igrejas aqui que eu tive a oportunidade de congregar, eu sempre trabalhei no ministério infantil. Eu comecei aqui aos 11 anos, aqui na Lagoinha Matriz. E eu falei com o pastor assim: não, pastor Laura, eu não quero. Eu tinha um temor dentro de mim, porque eu sabia que eu estava em pecado. Porque até então eu estava adorando Mamon. E eu tinha essas raizinhas que o Senhor tinha me mostrado. E eu falei: eu não posso assumir um cargo de liderança. Enquanto muitas pessoas ali estavam brigando, eu quero ser líder. Eu falei: não, pastor, eu não quero. Porque eu acho que para a gente assumir um cargo de liderança, é um compromisso que eu estou fazendo com o Senhor. E depois de um tempo, eu continuei servindo na igreja, e aí eu fiz esse propósito de buscar o reino de Deus. E foi aí que o Senhor, Ele começou a falar assim: tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Eu vou exigir de você renúncias. E eu fui renunciando coisas, eu não queria levar mais aquela vida cansada de muito trabalho. Vai ser o meu marido provedor. E quando eu e meu marido, nessa época, a gente brigava muito, o Espírito Santo falou assim: não é sobre ter razão, é sobre se humilhar, é sobre entregar nas minhas mãos, não é sobre razão. Você está aí brigando com seu marido, você realmente tem razão, mas você vai entregar a mim, porque é a minha justiça. Amém. E quando eu parei de discutir com o meu marido, parei de ver ele como... Eu não sou perfeita, irmãos, a gente ainda discute muito, mas diminuiu aí 60%, graças a Deus. E quando a gente discutia, e mesmo eu estando com razão, eu falava assim: eu vou me calar. Porque eu aprendi que a batalha, ela começa na nossa mente. O diabo, ele vai te dando sugestões, mas quem vai escolher falar é você, sou eu. E o diabo, ele ficava o tempo todo. É uma guerra. Eu falo com as crianças: nós temos um lobo e uma ovelha, e fica aquela guerra. E quem que você está alimentando mais? E o Espírito Santo me mostrou: sabe quem que você está alimentando, minha? Você está alimentando o lobo. Eu falei: Senhor, mas eu estou lendo a palavra, eu estou jejuando, eu estou fazendo os princípios bíblicos. E ele falou comigo assim: mas e a maledicência? E a inveja? E o ciúme? E aquilo foi me doendo quando ele
Sara, mas tudo isso porque eu estava querendo me aproximar mais da luz. Você, Yara, alimenta o lobo, os demônios, eles são alimentados com o nosso pecado. E eu falava assim, mas eu não estou matando, eu não estou roubando. Maledicência é um pecado, e para quem não sabe, a maledicência é a fofoca. E aquilo, muitas das vezes eu mandava WhatsApp para algumas amigas, ou conversava com as meninas da igreja, e o Espírito Santo falava, para, você está alimentando o lobo. E aí eu falei assim, e o diabo vinha. Muitas das vezes eu estava com as meninas ali, nós temos também o nosso Shine, a gente estava conversando, e dava aquela vontade de... O Espírito Santo falou, você vai se posicionar. E eu me posicionei, você não vai falar. Outra questão que aconteceu, um dia a gente estava numa reunião e eu cheguei assim, quando o Senhor falou, você tem ciúme, você é ciumenta. Eu falei, eu não sou ciumenta, e graças a Deus eu tenho muitas amigas. O Senhor, assim, foi uma abundância de amizade. E isso eu já estou em 2023. E aí o Senhor falou assim, gente, com Deus não tem como. Ele não desconstrói. Você vai chegando assim perto dele, ele falando assim, essa manchinha aqui. Eu cheguei um dia na reunião e as meninas estavam assim conversando e eu pensei assim, nossa, elas me isolaram. Elas nem vieram uma só não veio me cumprimentar. E aí eu falei assim, também não vou conversar com elas mais, eu não vou. E aí na mesma hora o Espírito Santo falou, tá vendo? Você é ciumento. E ele falou, eu quero tirar esse ranço de dentro do seu coração. Lá em Portugal a gente brinca, o coração peludo. Eu quero tirar. Eu estou falando isso, irmãos, do que Deus tratou comigo. Amém, Jesus. E doeu. Doeu porque ele falou assim, eu falei assim, Senhor, como que eu vou deixar esses pecados? Eu abandono isso e tudo. Ele falou, você precisa expelir isso de dentro de você. E eu fui orando, eu falei, Espírito Santo, me ensina a expelir essa maledicência, esse ciúme, essa inveja, me ensina em nome de Jesus Cristo. E aí ele falou comigo assim, eu lembro que uma amiga minha me mandou uma mensagem, uma amiga querida que foi também para Portugal, nós nos conhecemos lá em Garapé, ela me mandou um vídeo do pastor Eibe Uber. E o pastor Eibe, ele é sogro do filho do Luciano Subirá. E ele ensinou sobre as promessas da palavra do Senhor. A Bíblia, ela tem mais de 8.000 promessas. São 5.000 no Velho Testamento e 3.000 no Novo Testamento. E eu falei assim, mas como? Ele falou assim, olha, você sabia que Elias foi um homem? Gente, são versículos que eu sei que as irmãs aqui já sabem de cor e salteado, e eu também sabia. Mas quando é o Espírito Santo falando com você, é diferente. Ele falou assim, sabia que Elias foi um homem que intercedeu, ele orou fervorosamente? Vai lá ler de novo em Reis. Vai lá ler em Tiago, quando Tiago fala, um homem orou fervorosamente por 3 anos, não choveu. E eu falei, Senhor, eu quero orar fervorosamente. E aí ele falou assim, então você vai usar a palavra e vai mandar esse demônio embora da sua casa. E eu pegava a palavra e eu falava assim, está escrito. Porque Adão e Eva pecou no paraíso. Quantas vezes eu pequei no paraíso, no meu paraíso, achando que eu estava sendo a tal que estava no paraíso. Mas Jesus, ele venceu, foi no deserto. E aí, e o que Jesus usou? A palavra. E o Senhor falou comigo, decreta a palavra. E eu pegava a palavra e eu lia, está escrito. Está escrito que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está escrito, e eu decretava dentro da minha casa, está escrito, eu sou terra do Senhor, eu sou Israel do Senhor. Senhor, me perdoa pelo meu pensamento, Senhor, perdoa pela minha língua, uma língua pequena e que feria tanta gente. Quantas vezes eu feri tanta gente? Quantas vezes eu já feri tantos meus pais. Gente, é só estar no deserto que você aprende a falar, oh, eu te amo. Sabe quantas vezes eu vivi do lado dos meus pais tantos anos e o eu te amo parecia que grudava aqui,
aqui eu não conseguia falar, e foi estando fora que eu consegui falar: mãe, eu te amo. Eu sempre amei meus pais. Eu falava: pai, eu te amo. Eu te amo, porque estando lá no deserto, é que você fica com medo deles morrerem, e você não tem a oportunidade de falar: eu te amo. Você começa a valorizar pequenas coisas. Você deixa de valorizar coisas aqui e começa a valorizar. Você vê que com pouco a gente pode viver. É claro que a gente quer ter o melhor dessa terra. E é promessa. É promessa. Você pode pedir ao Senhor. Não é pecado. Porque a palavra do Senhor diz que nós, sendo os maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quem dirá o Senhor? Outro versículo: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Só que nós temos que saber qual a intenção do nosso coração. Porque tudo que nós temos que fazer nessa terra é para que o nome do Senhor seja glorificado. Tem um provérbio que fala que o generoso prosperará. Quem dá alívio receberá. Eu lembro que em 2020, eu estava na Páscoa e eu estava, gente, eu não tinha dinheiro nem para comprar manteiga. Porque eu e meu marido, nós sempre falamos assim: a gente tem que pagar o aluguel. Não podemos deixar de pagar o aluguel, que era 400 euros. E bateu um homem na minha porta e ele foi e falou assim: olha, Deus mandou eu te dar 50 euros. Eu ganhei 100 e eu vou te dar 50. Eu falei assim: mas senhor Ronaldo, o senhor nem me conhece? Ele falou assim: dona Niara, se Deus mandou eu fazer, eu vou fazer. Deus. E assim, como o Senhor, Ele me abençoou ali. E eu lembro que isso foi em 2020, e quando foi em 2023, o Senhor tinha me pedido: abençoa uma pessoa da igreja. Eu já estava bem, assim, já estava no trabalho, a casa foi mobiliada, a senhorinha uma bênção, ela colocou móveis nos quartos, depois meus vizinhos foram me dando coisas. As pessoas, eu moro numa vila, Portugal ele é bem assim mais antigo, onde eu moro, mas é uma cidade muito gostosa e as pessoas gostam de dar. Então, eles chegavam, eles davam, eu tenho aqui uma cama, eu tenho aqui carne, me dava até carne. E assim, eu via a mão do Senhor e falava assim: gente, será que não tem cara de pedinte? Mas assim, eu já estava trabalhando, meu marido já estava trabalhando, mas é o que eles gostam de fazer, doar. E aí o Senhor falou comigo assim: pega um dinheiro e dá para irmão tal. Aí eu falei: tá bom, vou fazer. Passou um dia, não deu para mim ir. Ele falou assim: pega o dinheiro e leva para o irmão tal. Aí eu falei assim: é mesmo, eu vou fazer. E fui fazendo outras coisas e fui me distraindo. E eu não fiz. E eu lembro que no domingo o pastor pregou e ele falou para a igreja que quando Deus ele dá uma ordem de socorro, é para a gente fazer na hora. Irmãos, emergência é emergência. Porque às vezes você não sabe o que a pessoa estava precisando. O Espírito Santo foi e falou comigo: imagina se aquela família precisasse da sua oferta para comer. Já passou 4 dias. As crianças já teriam morrido de fome. E aí eu fui e falei: meu Deus. Eu peguei a oferta, eu fui correndo e falei assim: toma, irmão, toma isso aqui. E depois, graças a Deus, eu tive uma oportunidade. O Espírito Santo falou assim: isso já foi em 2024. Pega tanto e abençoa tanto. Na mesma hora, irmãos, eu não perdi. Porque eu falei assim: eu não quero que Deus me bata de novo, me chame atenção. Eu peguei, fui lá e abençoei. Mas isso, irmãos, não é por mim, é pelo Senhor. Amém. Porque o generoso, quando o Senhor me mostrou isso em Provérbios, eu estava lendo o versículo de Provérbios e eu comecei a ler a Bíblia, irmãos, de uma maneira diferente. Eu gosto muito de açaí. E cada vez que eu pego a palavra, eu falo assim: Senhor, eu já estou com o capacete da salvação. Tira os estilhaços de guerra. Senhor, é como se eu estivesse comendo açaí. Eu vou degustar aqui a palavra, eu vou me deliciar. Mas Espírito Santo, quem vai traduzir é o Senhor. É só o Senhor quem vai traduzir.